Tá aí algo que a gente não esperava, um notebook gamer RTX 4050 por menos de R$ 5.000. A nova versão do Nitro V faz exatamente isso, mas claro que algo tem que ser sacrificado para chegar nesse preço. Na configuração teremos tudo igual aos outros Nitro V, com exceção do chip gráfico que sobe para uma RTX 4050. Ou seja, teremos o mesmo i5 13420H, 8 GB de RAM DDR5 e uma tela de 144 Hz. Lembrando que pode ser que a Acer lance outras configurações, tá? E de preferência eu espero que uma que já venha com 16 GB de RAM de fábrica. A construção, já aquela conhecida nossa dos notebooks gamer de entrada em plástico, é ok, mas aqui a gente tem que prestar atenção mesmo no novo design, né? A Acer agora tá menos gamer do que antes e sem aquele preto e vermelho. Mas o grande diferencial aqui mesmo é que agora temos um Nitro mais portátil. Todas as versões do Nitro V estão entre os notebooks gamer mais leves, mais finos do mercado, com 2,90 kg. Isso também vale para a versão RTX 4050, que está com o mesmo peso da versão 3050 e a 2050. Para efeito de comparação, pessoal, o Dell G15 tem praticamente 3 kg, então aqui a gente tem aí 700 gramas de diferença do Nitro V para o Dell G15. A tela já é conhecida nossa, é a clássica tela de 144 Hz dos notebooks gamer de entrada, sendo esse ponto a principal vantagem do Nitro em relação ao Lenovo Look. Mas, pessoal, é aquela coisa, é uma tela de entrada. Então, o interessante aqui mesmo é a taxa de atualização, porque no restante ele é normal. Lembrando que por mais que ele tenha uma RTX 4050, aqui a gente não tem as tecnologias de Advanced Optimus ou o Mux Switch, que seriam de grande ajuda na questão do desempenho, né? Ajudaria um pouco no gargalo que esse notebook tem. E aproveitando que estamos aqui na tela, é bom falar sobre um ponto que está sendo muito polêmico em relação a esse Nitro, que é a prática não muito recomendada de ter uma saída de ar voltada para a tela. Antes da gente bater o martelo e falar que essa saída de ar vai se tornar um problema no futuro, né, que vai danificar a tela, a gente precisa de algum embasamento, pessoal. Não é só falar, não é só ter medo, não é só achar que, porque tem ar quente ali batendo, vai dar problema. Eu encontrei só um relato de uma tela que supostamente parou de funcionar por causa disso. Eu digo supostamente que a gente não tem como saber se realmente parou de funcionar por conta do ar quente ou se ela parou de funcionar porque ela quebrou. E é aquela coisa, foi um relato. Agora, o que eu encontrei mais de um relato foram pessoas que a moldura da tela estava descolando. Mas aí, pessoal, todos esses casos foram de notebooks da Asus, em específico o Asus Zephyrus, que também tem a saída de ar voltada para a tela. Só que a gente está falando aí de um notebook com hardware muito mais forte do que o hardware do Nitro. Ou seja, ele vai ter um ar muito mais quente batendo ali na tela. Porém, pessoal, existe um outro lado da moeda. A gente não pode só achar, a gente também pode pesquisar no datasheet da tela qual que é a forma correta de se usar. E no datasheet dessa tela, você tem a informação de que a temperatura correta de se trabalhar com ela é de 0 a 50 graus. Essa foi a faixa de temperatura que o fabricante testou esse painel. E se a gente usar câmera térmica no Nitro, vocês vão ver que ela chega a bater aí próximo dos 60 graus, né, enquanto a gente joga ali o bafo quente na tela. Mas enfim, pessoal, eu não vou me colocar naquela posição de apontar um caminho para vocês seguirem, porque eu já errei em relação a isso antes, em tentar prever que problemas crônicos não iriam acontecer, e na verdade eles aconteceram. Que foi o caso do Acer VX. Eu achava que ele não teria o problema crônico, assim, em um monte de gente da dobradiça quebrar, e teve. E eu não vou cometer esse mesmo erro aqui, porque a gente tem tanto evidências a favor como contra. E eu apresentei para vocês os dois lados, e aí cabe a vocês escolherem o caminho que vocês querem seguir. Até porque nós só saberemos se isso será um problema daqui a 1, 2, 3 anos. Mas existe um outro problema que não precisa de bola de cristal, que está na nossa frente e eu não estou vendo ninguém falar sobre. Que é a questão, pessoal, do nível de ruído. Esse layout da saída de ar voltada para a tela, ele já amplifica um pouco o nível de ruído, porque você não tem ali a tela para te proteger, digamos assim, né? Porque quando você tem a saída de ar atrás da tela, a tela meio que serve ali como um divisor entre você e as ventoinhas. E esse layout, né, de refrigeração da Acer também ressuscita aquela coisa das ventoinhas grudadas uma na outra. Então você tem aí alguns amplificadores de nível de ruído. Por isso, inclusive, que esse é o Acer Nitro mais barulhento
dos últimos anos. Agora, voltando para o restante do notebook, o teclado teve uma boa mudança em relação aos Nitro do passado, né? Agora, naquele vermelhão, né, ele é retroiluminado na cor branca e segue no padrão brasileiro. O touchpad é ok, com clique confortável. Os alto-falantes, como sempre, não são um ponto forte da Acer, mas tem um volume ok. E na conectividade temos um grande diferencial do Nitro V entre os gamers de entrada, que é a porta Thunderbolt 4 com suporte a vídeo e carregamento. Por dentro vocês terão 2 slots M2 e 2 slots de RAM. Ele veio com a memória RAM DDR5 de 5.600 MHz de fábrica de 8 GB. Mas para essa análise eu estaria adicionando, pessoal, mais um pente de 8 GB, totalizando em 16 GB de RAM. Porque senão, não tem jeito, pessoal. Se eu testar aqui só com 8 GB, tem benchmark que nem vai abrir. E isso vai causar muito gargalo. E quem está comprando um notebook RTX 4050, assim, se o notebook está vindo com 8 GB de RAM de fábrica, já adiciona no preço o que você vai gastar com mais um pente de RAM. E sim, pessoal, por dentro ele é idêntico à versão RTX 2050, tá? Ele tem o mesmo sistema de rastreamento. Para quem achava aí que seria diferente por ser um chip gráfico mais forte, não, é o mesmo sistema de rastreamento. Já na bateria, a gente teve algo bem inesperado. A versão RTX 4050 fez quase 8 horas de duração no uso leve em streaming de vídeo, enquanto a versão RTX 2050 fez praticamente 6 horas de duração, ou seja, 2 horas de diferença, isso que ambos têm a mesma capacidade de bateria. E aqui no painel de controle, a gente tem o mesmo NitroSense das outras versões do Nitro V. E o mais importante, pessoal, aqui são os modos de desempenho, né? O silencioso, equilibrado e o modo de performance desempenho. E lembrando que ele não tem modo turbo. O modo turbo dele é como se fosse esse modo desempenho. O modo equilibrado é o mais aceitável, é o que o barulho menos incomoda, mas ainda assim não é um notebook gamer silencioso. E o modo desempenho, ele fica barulhento de vez, a ponto de ficar realmente desconfortável. Ele tem uma leve diferença de desempenho entre esses dois modos. No uso profissional, não faz quase nenhuma diferença entre um modo e outro, mas se você vai jogar, o modo de desempenho vai dar sim um gás a mais que a gente vai ver já já. Ele aumenta um pouquinho o power tanto do processador como do chip gráfico e também como as ventoinhas ficam mais agressivas, acaba que as temperaturas também ficam menores. Então, dá um gameplay mais estável, com mais FPS. É nesse modo que ele te dá alguma esperança, porque a 4050 chega a ficar até com 70 watts de power. O ideal era que fosse 80 watts, pessoal, mas enfim, é o que ele consegue entregar. Até porque o Nitro V tem uma característica muito importante que todo mundo que vai comprar um notebook gamer deveria prestar atenção, que é a fonte. Não existe milagre. Se o notebook não tem uma fonte com potência recomendada para o seu hardware, ele vai ser capado. O chip gráfico precisa de uma determinada quantidade de energia para atingir todo o seu desempenho. E o Nitro V RTX 4050 tem exatamente a mesma fonte de 135 watts das outras versões, a versão RTX 2050 e a versão RTX 3050. Vamos lá, pessoal, vamos analisar aqui esses resultados, começando pelo teste do processador no Blender Multicore, que a gente já não vê que é tão legal assim. Ele pode ser interessante pela portabilidade, mas pelo desempenho, se o seu foco é o uso profissional, além de jogar, ele não é tão interessante assim. Porque a Acer, infelizmente, não escolheu powers muito altos. Ela escolheu aí 40 watts, tanto no seu modo equilibrado como no seu modo desempenho, como eu já falei, é como se fosse um modo turbo. E ele teve o mesmo resultado praticamente, Foi engraçado que aqui, se a gente vem para o modo desempenho dele, que é como se fosse o modo turbo, como falado, ele até ficou pior do que no modo equilibrado. Agora vejam só, a gente empatou com o Nitro V RTX 2050, como esperado, é exatamente o mesmo processador, mas é engraçado, pessoal, que ele também empatou praticamente com o Nitro Ryzen 5 7000, o que também é complicado, A gente está evoluindo em gerações, mas não está indo para frente no desempenho, E, enfim, aí é bom também a gente observar, que aqui no caso do Dell G15, tanto a versão 3050 como 4050, temos aí uma diferença brutal de desempenho no processador em renderização, com 29% aí de menos tempo, para renderizar. No caso da versão 3050 e menos ainda na versão 4050 com 33%, porque o i5 13450HX é um processador bem mais forte e a Dell também colocou um power maior, Por isso que a gente tem aí essa grande diferença de resultados, Infelizmente, então, no processador, sim, ele é capado. Aqui no meu teste de renderização de vídeo, onde o chip gráfico tem o maior peso,
ele não foi mal mesmo com suas limitações. Vejam que o Dell G15 e a RTX 4050 só teve 3% a menos de tempo nesse teste, ou seja, foi 3% mais rápido. Então nesse teste ele não foi mal, mesmo com suas limitações. A boa notícia que eu tenho para vocês é que por mais que ele seja capado, a RTX 4050 é um chip mais eficiente do que a RTX 3050. Ou seja, ele faz mais com o mesmo consumo de energia. Porém, isso não significa que teremos alguns momentos vergonhosos. Aqui nos benchmarks dos jogos, eu vou parar para comentar um em específico, porque esse aqui, pessoal, é a melhor representação das camadas de gargalo que esse notebook tem. Ele é capado no processador, ele é capado no chip gráfico, ele vem só com um pente de RAM, apesar de que eu coloquei aqui 2 pentes para deixar 16 GB, então nesse ponto aqui ele não vai ter gargalo por isso, mas ainda assim ele também vai ter gargalo por não ter o Mux Switch, né, o Advanced Optimus, que em jogos com a maior taxa de FPS ou alguns jogos específicos também existe uma boa perda de FPS. E o GTA V, pessoal, é uma representação perfeita de todos esses gargalos unidos. Vejam só, o NitroV RTX 4050, pessoal, perdeu para o Asus TUF F15 com a RTX 3050 de 4 GB de VRAM. Foi 7%, mas perdeu. Perdeu para o Dell G15 com a RTX 3050 de 6 GB por 15%. E, principalmente, perdeu para o Dell G15 e a RTX 4050 com uma bela diferença de 43%. Por quê, pessoal? Porque o Dell G15 e a RTX 4050 não tem esse tanto de gargalo que ele tem, né? E o processador é bem mais forte e com power mais alto. Então, isso que acontece quando você coloca gargalo demais, né? Essa diferença. Aí você pode me falar, mas Dan, ele tem, né, o modo de performance e desempenho. Ele tem esse modo, o que melhora muito a situação, né? Ele aí já não faz tão feio. Vocês vão ver que ele já melhora um pouquinho a situação em todos os jogos. Mas mesmo assim, pessoal, ele ainda fica perdendo bastante aqui nesse caso do jogo que precisa de tudo. Vejam que continua com uma bela diferença aí para o Dell G15 de 14% mesmo com esse modo de desempenho ativado. Mas a grande questão, pessoal, é a seguinte. A maioria de vocês não vai usar esse modo. Tanto o pessoal que não assiste vídeos no YouTube para saber da existência desse modo, como o pessoal que mesmo sabendo da existência vai ativar, vai ver que é muito barulhento e vai preferir não usar. Continuando, sintam-se livres aí para pausar nos benchmarks do interesse de vocês, né? Que aí eu tenho mais um gráfico para comentar, né, que vai resumir toda a história do NitroV para quem tem preguiça de fazer conta. Vamos falar um pouquinho aqui desse último gráfico, pessoal. O que é que ele tem de especial? Aqui a gente tem a soma da média de FPS de todos os jogos que esses notebooks têm em comum. Então a gente soma quantos de FPS eles tiveram em todos os jogos que eles têm em comum e tira a média. E vamos lá, vamos aqui analisar como que o NitroV se saiu em relação aí a seus principais concorrentes e também aí notebooks que eu acho aí relevante a gente comparar. Vejam só, no quadro geral, a gente teve uma diferença de 9% aí de FPS em relação a um notebook com RTX 3050 de 4 GB de VRAM, que é o TUF F15. Por que isso, pessoal? Porque, como eu falei, ele é capado, pessoal, não tem jeito. Ele ganhou de um notebook RTX 3050 de 4 GB de VRAM? Ganhou. Se a gente também levar em consideração que ele tem 6 GB de VRAM e não 4 GB de VRAM, novamente, ele vai sim levar vantagem. Em relação a notebooks RTX 3050 de 4 GB de VRAM, é indiscutível. Ele é sim melhor. Não tem jeito. É melhor. E ponto. Agora, pessoal, quando a gente vem para os notebooks RTX 3050 de 6 GB de VRAM, olha só o que aconteceu aqui, pessoal. Olha só o que aconteceu aqui. Empate. 0% de diferença. 0%. Ele empatou com o Dell G15 RTX 3050 de 6 GB de VRAM. E aqui a gente tem pontos a favor para um e pontos a favor para outro. O que é que o NitroV tem de vantagem? É mais leve, vai ter Frame Generation das RTX 4000, suporte oficial. Mas aí, ao mesmo tempo, se você não vai jogar nada que tem o Frame Generation, você não liga para isso, o Dell G15 vai ter um desempenho equivalente na versão RTX 3050 de 6 GB. E também vai ter um processador bem mais forte, então no uso profissional ele vai ganhar. Aí, pessoal, a gente vem para o Dell G15 RTX 4050, que aí, pessoal, mesmo no quadro geral, a diferença foi grande, foi 34% a mais de FPS. Não tem jeito. Essa, pessoal, é a fatia que foi removida de vocês por ele ser capado. 30% de FPS. E aí você pode me falar, mas Dan,
Se eu mudar o modo de desempenho, aí fica menos pior. Aí eu já falei para vocês isso, pessoal. Ó, eu acho difícil que algum de vocês use. Se você tá pensando em comprar esse Nitro, já imaginando que você vai usar esse modo de desempenho o tempo todo, né? Esse modo performance de desempenho o tempo todo, tire seu cavalinho da chuva. Você não vai gostar, você vai achar barulhento, você vai achar chato, você vai acabar usando o modo normal mesmo. Então, leve em consideração este resultado aqui. Este, pessoal, é o Nitro V. Melhor que notebooks RTX 3050 de 4GB de RAM? Sim. Melhor que notebooks RTX 3050 de 6GB de VRAM? Depende. Melhor que notebooks RTX 4050 que não são capados? Definitivamente não é melhor. Em questão de desempenho. Aí, o desempate tem que ser em outro ponto que tem que ser mais importante para você. Aí você pode me falar, Dan, mas o Dell G15 tem o problema dos 30 watts. Sim, ele tem também esse ponto negativo que tende a sumir com quem usa base de aeração e quem não mora em lugares muito quentes. Mas o ponto aqui, pessoal, eu usei o Dell G15 de comparação porque o Dell G15 não é capado. Para vocês conseguirem enxergar como é que é o Acer Nitro V em comparação a um notebook 3050, 4050 que não é capado. Vocês podem trocar o Dell G15 por um outro notebook, seja um notebook da Avel, que geralmente não é capado, enfim, outra marca, outro fabricante, outro modelo. O importante aqui é vocês terem a referência do chip gráfico capado versus o chip gráfico não capado. Refrigeração. Ele vai ser bem parecido com a versão 2050 que eu já testei. Geralmente você não vai ter temperaturas altas com ele, já que ele é capado, né, pessoal? Vai ser difícil que você consiga. E se você alterar o modo de desempenho dele, né, para o modo mais forte, ele vai ficar com temperaturas ainda menores. No modo padrão, ele está mais barulhento do que antes, quando eu digo antes, em relação aos Nitro mais antigos, mas ele vai ter o mesmo nível de ruído do que a versão RTX 2050. Não é nada absurdo, pessoal, é aceitável, mas acima do que a gente tem visto de outros Nitros com a refrigeração com os coolers separados. E no modo de desempenho, ele já fica com um nível de ruído bem mais agressivo. Não chega a ser ensurdecedor como o nível de ruído dos Helios que eu já vi por aqui, mas é um nível acima da média. Ele dá uma acalmada de vez em quando enquanto você joga, mas mesmo assim é um nível de ruído que eu acredito que a maioria das pessoas não vai se sentir confortável. Fiquem atentos que a tecla W pode esquentar um pouquinho mais do que as outras, porque é uma tecla que muitas vezes em alguns jogos você precisa ficar pressionando muito. E ao pressionar muito essa tecla, ela acaba esquentando um pouco mais porque ela tem mais contato, né, com a região que esquenta um pouquinho mais do notebook. Então essa tecla pode atingir aí seus 44 graus, que começa a ficar um pouco desconfortável. Não tem jeito, se o notebook é mais portátil, né, ou o fabricante limita o desempenho, ou deixa barulhento, ou nesse caso aqui, faz os dois. Me surpreendeu que ele não teve o problema de descarregamento da bateria, mesmo com a fonte ligada na tomada enquanto se joga, né? É comum acontecer isso quando a gente tem uma fonte fraca para um hardware forte. E aqui não teve problema, para minha surpresa, mesmo com essa fonte de 135 watts. E eu experimentei aqui a fonte do Helios Neo, que tem 330 watts. Muita gente achou que trocar a fonte ia melhorar o desempenho, mas infelizmente não melhora, fica a mesma coisa. E a pergunta que não quer calar, né? E vale a pena, pessoal, comprar esse Nitro 4050 ou é um desastre? Falar para vocês que a voz do povo já falou e o consumidor brasileiro, pelo menos, pessoal, adorou esse notebook, porque nas duas vezes que ele apareceu em estoque, zerou. A gente divulgou esse notebook aqui na nossa comunidade de promoções, lá no boletano.com, e ele já se foi, ele já apareceu por R$ 4.500, 4.800 parcelado, enfim. O pessoal olhou o hardware e já vapo, comprou tudo. E se você não quiser perder de novo, certo, o estoque desse notebook, é só acompanhar a gente. A gente tem canal tanto no WhatsApp como no Telegram para você receber aí no seu smartphone quando esse notebook voltar em estoque. O link e o QR Code aí vão ficar aqui na tela e na descrição do vídeo. Mas enfim, o Nitro V para mim é aquele notebook que não cheira nem fede, né? Para mim ele não é nem ruim, mas também não é essa coisa toda, né? Que o pessoal fica, ai meu Deus, custo-benefício, fodástico, barará, barará, não existe nada igual. Não, vamos com calma. Ele tem preço, mas ele também tem suas características negativas, e aí acaba que uma coisa anula a outra. Então eu acho que ele é ok, mas eu sei que o que eu falo aqui não vai adiantar de nada. Eu sei que o pessoal vai comprar mesmo esse notebook aqui, sempre que voltar em estoque, se o dólar ajudar, né, vai vender tudo que ele tem. O ponto é o seguinte, por causa do preço dele, pessoal, ele vai se encaixar exatamente no lugar que ele tinha que estar, que é entre um notebook RTX 3050, de 4GB ou 6GB, e um notebook RTX 4050, que não é
capado. Ele vai ficar ali com o preço bem no meio ali dos dois. Ele vai ocupar o espaço exatamente que ele tinha que ocupar. Tá? Se aí você colocasse o mesmo preço de outros notebooks RTX 4050, beleza, realmente não ia valer a pena de jeito nenhum. Mas como é o caso dele estar com esse preço mais baixo, ele vai ficar ali na vaga dele, né? Exatamente na posição que ele tinha que estar. Ele vai ter esses 4 principais pontos positivos, né? O principal, preço. Depois, RTX 4050, apesar de capada, tem o Frame Generation, tem 6 GB de VRAM, então vai ter aí uma pequena garantia aí para os jogos do futuro. Porta Thunderbolt 4, que praticamente, acho que nenhum notebook gamer de entrada aqui no Brasil vai ter essa porta, né? Se não me falha a memória. E portabilidade, ele é um dos notebooks gamers mais leves, mais portáteis aí que a gente tem, com 2,90 kg. Então, juntando tudo isso, esse é o pacote positivo que ele entrega. Aí, ao mesmo tempo, a gente tem os contras, né? Ele vai ser limitado no seu desempenho, tanto no uso profissional como nos jogos. Ele vai ter um nível de ruído acima dos Nitro antigos, por conta do seu sistema de resfriamento com as ventoinhas juntas, e ainda vai jogar o ar quente na tela, que aí cabe a você escolher se isso vai ser um ponto negativo para você ou não. E por fim, pessoal, se ele continuar nesse preço, vai ser um notebook difícil de achar em estoque, porque a galera vai comprar a rodo. E eu vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e um abraço.